A Márcia sempre foi guerreira. Márcia Regina tem toda uma história de vida digna, de doação ao povo. Além de envolvida, eu vejo ela comprometida, né? Porque acho que é um pouco mais do que envolvimento, ela tem comprometimento. Ela tem essa característica, né, do querer fazer, de acertar sempre, de não aceitar o que não é correto. Eu vejo Márcia como exemplo de política nesse sentido de ficha limpa, porque é uma pessoa idônea, é uma pessoa dinâmica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast com a candidata professora Márcia Regina. Hoje, o nosso tema é a Casa Comum. E para conversar este tema, nós temos essas ilustre convidada, Alessandra Lunas, da FETAGRO, e também secretária-geral do Partido dos Trabalhadores, Flávia Bandeira, engenheira agroecológica, e Manuel Pescador, que também é candidato a vereador aqui do município de Ji-Paraná. Sejamos todos bem-vindos para esta boa prosa com um tema muito importante, afinal, nem respiramos tão bem assim, em virtude de toda essa fumaça, e a água está aí sendo um problema para a gente. E falando nisso, Alessandra, você que participou recentemente, né, convidando aí todas as entidades, várias entidades, assinaram um documento, né, esta semana o final de semana foi protocolado. Fala para nós um pouco como é que está essa crise de água. Existe crise de água na Amazônia, aqui para Ji-Paraná, para o estado de Rondônia? Então, Márcia, boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, a gente fica olhando, né, o desafio da Casa Comum, são muitos temas, mas olhando para o desafio que nesse momento, diríamos assim, nos tira o sono no estado de Rondônia, realmente, nós estamos num momento que a gente olha e fala, olha, é uma contradição, né? A gente não imaginava ter que discutir soluções para a questão da água na Amazônia. E eu acho que o grande recado que está posto para todos nós estamos vivendo na prática os efeitos das mudanças climáticas. Às vezes as pessoas ficam olhando, mas essa casa comum, eu estou fazendo algo aqui, a gente ouve, né? Tanta gente às vezes falar que a Amazônia é nossa, né? Ficam aí querendo deixar gringo mandar em nós, né? E eu tenho sempre dito isso aí. O que significa, então, dessa casa, que eu acho que é nós de Rondônia que realmente precisamos dizer o que fazer com ela, mas o que nós estamos fazendo com ela? Porque o que nós estamos vivendo hoje mostra, efetivamente, que a gente precisa conseguir pensar melhor esse lugar, pensar melhor como é que a gente está cuidando, porque essa crise hídrica é um dos acenos que já está posto aí para nós das mudanças climáticas e um impacto severo já no nosso estado. Nós fizemos um esforço, a FETAGRO, convidamos diversas organizações para um debate exatamente para, como a FETAGRO tem assento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a gente estava fazendo um debate exatamente no sentido de qual o esforço que nós também, da sociedade civil, pudéssemos fazer para que as nossas proposições pudessem ser ouvidas pelo Comitê de Crise Hídrica. O governo do Estado criou um Comitê de Crise Hídrica, mas que não tem assento da sociedade civil. Então, nós fizemos o debate dentro do Conselho de Recursos Hídricos de que a gente precisaria também levar proposições. Então, a FETAGRO chamou diversas organizações no sentido de qualificar essas proposições para não ser algo apenas da nossa cabeça e apresentamos na última reunião do dia 5 para que, por parte também da presidência do Conselho de Recursos Hídricos, pudesse direcionar essas proposições para o Comitê de Crise Hídrica. No mesmo esforço, no dia 5 à tarde também, o Tribunal de Contas do Estado chamou uma reunião com Defensoria Pública, Ministério Público, diversos órgãos, onde nós também protocolamos os nossos documentos, no sentido de fazer ser ouvido o que a sociedade civil está pensando sobre isso, porque uma das questões que a gente entende é que os problemas da casa comum precisam ser discutidos alternativas e soluções também pelas pessoas como um todo. É preciso ter o diálogo com a sociedade civil, com os comitês de bacias hidrográficas, que não foram ouvidos pelo comitê de crise para pensar soluções, e são espaços importantíssimos que a gente está acompanhando o debate lá na ponta. A FETAG é uma organização estadual, o IPER é uma organização que atua também no estado, né? A Colônia de Pescadores está aqui em Ji-Paraná, tem um conhecimento mais a fundo, inclusive
na bacia do Rio Machado, aqui do Médio Machado. Então, assim, todo mundo tem uma contribuição. Então, esse esforço que nós fizemos de apresentar as proposições foi exatamente para qualificar também o debate, porque nós entendemos que também as soluções, elas precisam ser pensadas de forma com uma dinâmica ampla. Não dá para pensar a crise da água só como é que eu vou agora, por exemplo, a gente viu aí algumas soluções mágicas, inclusive de parlamentares de Rondônia, tem problema de crise hídrica, libera geral aí para a gente fazer poço artesiano para todo lado, vou colocar emenda para poços artesianos. Será que essas são as reais soluções? Então, o debate que nós fizemos, ele traz, inclusive, várias frentes de diálogo em torno disso, porque nós precisamos, sim, enfrentar, primeiro, em fortalecer os espaços de diálogo, de construção das proposições e de olhar para cada bacia hidrográfica nossa e pensar os detalhes, qual é o estresse que essa bacia está vivendo, e isso a sociedade civil tem que ser parte dela, através dos comitês de bacia hidrográfica, mas é preciso também a gente olhar que não basta apenas, às vezes, eu furar mais um buraco ou afundar uma nascente quando eu não fiz a recuperação dela, quando eu não estou fazendo a recuperação das áreas que vão fazer a recomposição dessa água, porque é um ciclo, né? Você tem ali uma água, para ela fazer a infiltração como ela deveria, ela precisa ter as matas ciliares, as áreas preservadas, né, na propriedade, nesse entorno, nas nossas preservações nas áreas estaduais, que todo tem um processo em crise em Rondônia. Já estamos vivendo um processo que é um resultado. A gente olha assim, tem muita gente aí defendendo a revisão do zoneamento de Rondônia. O que é revisar o zoneamento de Rondônia? Será que é para a gente olhar onde foi o passivo que nós temos daquilo que nós não cumprimos dentro do zoneamento e que precisa agora ser recomposto? Porque pensar que hoje o Rio Madeira, né, tá aí, eu não sei se saiu alguma outra medida, a última vez que eu ouvi era 89 centímetros de profundidade no Rio Madeira, né? O Ji-Paraná aqui não chegou a esse extremo ainda, mas ele está também, né? Deixa aí para o Manuel dizer depois como é que está a situação, que é a casa que ele pisa ali, mas nós estamos ao extremo. Mas como é que eu devolvo essa água? Não pode ser solução só pensar a dragagem do Madeira. Imagina um investimento desse porte, que eu imagino que possa até não estar descartado por algumas proposições, mas se eu não pensar como é que essa zona de recarga traz água, infiltra de fato para o solo e devolve isso para o rio, não tem solução que vá resolver isso, né? Nós temos uma vazão dos rios hoje comprometidas e que elas estão comprometidas exatamente porque as zonas de recargas foram desmatadas, foram comprometidas. Então, você precisa ter um conjunto de ações que dê conta disso, desde recuperação de áreas de reserva legal, de preservação, de recomposição de algumas áreas, mas também a gente pensar como que nesse processo há várias mãos, nós precisamos fazer diferente daquilo que a gente vinha fazendo. Então, a Alessandra nos apresenta aí que existe sim uma situação bem problemática, e nós vamos escutar agora Manuel Pescador, né, que pisa nesse chão, o chão deles é a água mesmo, né? É nele que desenvolve suas práticas, suas vivências. E conta para nós, Manuel, um pouco como é que está a realidade, há quanto tempo você mora nessas bandas e utiliza-se do Rio Machado, e quando que você viu o Rio Machado como está hoje? Bem, boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, a gente está aqui reunido na mesa redonda, né, para a gente fazer esse debate. E assim, para nós é muito importante, né? Eu como pescador, sou candidato aí a vereador para que a gente possa, né, se possível, se eleger, para que a gente possa trabalhar em cima da questão do nosso meio ambiente, que está a gente que convive, né? Conhece a situação aí do Rio Machado, dos pescadores, de onde o pescador tira o seu sustento do Rio Machado e seus afluentes. Então, esse ano nós nunca vivemos um momento tão complicado igual está esse ano, né? A seca enorme para todo lado. O Rio Machado, eu estou aqui há 40 anos praticamente, entrei na função da pesca em 1991. Desses anos todos para cá eu já vi o Rio Seco, mas igual está hoje eu nunca vi. Então, está uma situação muito complicada para o pescador, né? E para quem
navega no Rio Machado. Hoje, para você andar no Rio Machado, aí você tem que conhecer, tem que saber por onde está passando. Ontem, eu fazia dias que não andava no rio. Ontem eu fui levar um pessoal na Cachoeira do Nazaré, aqui aproximadamente 5 a 6 quilômetros daqui de Paraná. Eu passei em local aí de voadeira que o motor passou pegando no fundo, coisa que eu nunca tinha visto essa situação. Então, é uma situação muito complicada, né? E eu acho assim, a gente tem que trabalhar as políticas públicas para que a gente possa trazer aí algumas questões que possa resolver, como principalmente eu tenho na ideia de reflorestamento, né? Nosso Rio Machado, aí nós temos aí muitas ilhas que já foram degradadas, pessoas que usufruíram, derrubaram tudo, e hoje está capoeira, que é uma coisa que a gente tem que ter essa visão, que é uma área dentro do próprio rio, as ilhas, e tem muitas aí que a gente tem que fazer esse trabalho, que está tipo abandonada, então a gente fazer esse trabalho de reflorestamento de árvores nativas, né, da própria região, frutíferas, para que isso aí aconteça, que essas árvores possa trazer o alimento para os nossos peixes, que hoje é o que a gente não vê mais, no nosso Rio Machado e seus afluentes, e tem como fazer. E uma outra coisa também, não só reflorestamento, como a gente que vive da área, trazer um repovoamento de alevinos para o nosso rio, né? De várias espécies de peixe, que hoje a gente está vendo aí que não é mais como 10 anos atrás, que você pegava peixe aqui na biqueira de casa, vamos dizer assim, né? Hoje o pescador ele tem que se deslocar para muito longe, e nesse período que nós estamos vivendo, nesse momento, o pescador está passando por muita dificuldade, porque não tem como sair para longe, né, para buscar o seu pescado, para sustentar a sua família. Então, eu acho que é nesse caminho aí, nós já estamos aí nessa campanha, né, que a gente possa se unir, e depois que passar aí, que algum de nós estiver lá dentro, né, Márcia, que a gente possa trazer esses projetos aí, né, para que seja feito, né, praticado, para que possa mudar o nosso meio ambiente, que está precisando disso. Então, e aí, nesse sentido, tanto a Alessandra quanto o Manuel Pescador apresentam várias propostas, né? Tanto que estão elencadas na carta assinada por vários organismos, por várias entidades, e a realidade que está posta, a realidade de um rio que um morador e um pescador de 40 anos, né, vivendo destas águas, nunca viu do jeito que está. E enquanto casa comum, enquanto igreja, a campanha da fraternidade, por diversos anos, trouxeram essas temáticas para a gente pensar. Trouxe a terra geme em dores de parto, trouxe a questão da água, há 20 anos atrás, 2004, água, dom e vida, então que nós prestássemos atenção. Então, a dimensão social da igreja já nos fez vários convites para repensarmos, e também repensar no sentido de uma nova proposta de sociedade, que seria a economia solidária, né? Que seria, a gente vai ter que rever o nosso modelo de produção, o nosso modelo de consumo, e aí nesse contexto nós temos aqui também uma engenheira agroecológica, que sem água dá para fazer agroecologia. Como é que essa casa comum, né, dentro dessa dimensão de uma nova sociedade pensada para que possamos cuidar desta casa comum, como é que a agroecologia transita em todos esses espaços? Seja bem-vinda também, Flávia Obrigada, Bandeira. Márcia, obrigada aos colegas que já me antecederam, que vão estar aqui fazendo parte dessa roda. É um tema transversal, né? Falar em agroecologia, não falamos sem água, sem terra, né? Sem sementes. É uma temática pertinente, e é esse olhar da casa comum, né? O cuidado de olhar para o meu terreno, para o meu jardim, para a minha roça, né? Para a minha família. Então, assim, estamos vivendo um momento de crise, sim, né?
Falar de agroecologia é falar de água, é falar de terra, é falar de pessoas, né? Falar de relações humanas, é falar de políticas públicas, né? Então, assim, trazer esse elemento aqui conjunto é pertinente para nós, e principalmente, né, os grupos que o IPER tem acompanhado. Nós estamos vivenciando um momento super crítico, porque falamos das mudas, das nascentes, falamos do cuidado do meu jardim, dos quintais produtivos, mas sem água não vamos muito longe, né? É um contexto muito dolorido para nós na Amazônia, estamos vivenciando uma vertente que a gente jamais esperava, mas olhando para o contexto de mundo e amazônico, a agroecologia ela está pedindo socorro também. Então, é uma ferramenta, é um instrumento, né, de trabalho que nós temos para com os agricultores, que é contrapor o modelo do agronegócio, é contrapor, né, o uso excessivo do veneno na agricultura, é buscar alternativa, mas se os recursos que são colocados, mão de obra, os recursos econômicos, né, políticas públicas, que sempre é uma demanda pertinente, os agricultores ficam, né, assim, uma mão, né, puxa a enxada, mas falta outra parte. Então, assim, neste contexto, nesse momento, é uma demanda super necessária e pertinente de a gente fortalecer juntamente com você, né, com outros, Manuel, que se encontra aqui, para colocar na mesa e a gente trazer para o município de Ji-Paraná, fortalecer política pública como o PAA, né, Programa de Aquisição de Alimento para, né, Agricultura Familiar, o PENAI, né, porque os quintais produtivos perpassam nessa produção diversificada, no cuidado com as plantas medicinais, né, que a gente pode, as famílias têm o cuidado na sua horta, no seu jardim, dessa diversidade das sementes, das verduras, dos legumes, né, das cucurbitáceas, que são as abóbora, né, as ramas, as mandioca, né, os inhame, que os agricultores, nós, povo brasileiro, alimentamos essa alimentação diversificada. Então, com a dificuldade de políticas públicas que possa ser investida para que essa produção venha com mais quantidade e qualidade, a gente precisa recursos e fortalecer no município políticas públicas que sejam investidas nessa vertente. Então, assim, agroecologia hoje, olhando para o município de Ji-Paraná, nós temos, né, um número variável aí, em torno de 10%, né, da produção, ela vem do campo, né? Então é uma minoria, um número pequeno, né, Alessandra, de agricultores, da agricultura familiar que mantém no campo, para a diversidade, para a quantidade populacional de Ji-Paraná, nós precisamos ter mais investimento para a agricultura, com os agricultores, para que isso venha fortalecer, de vir com mais quantidade e mais qualidade, porque é um município de uma população grandíssima, mas o que permanece, a população que permanece no campo, para seguir produzindo e resistindo nos territórios, precisa esse fortalecimento desde, né, políticas públicas para que possa fortalecer. Um pouco nessa perspectiva, e a gente vai se traçando os caminhos, traçando as metas, né, para avançar. E aí, então, nessa discussão hoje, deste podcast em que a gente discute a Casa Comum, com a presença grandiosa aqui do candidato Manuel Pescador, a gente tem aqui alguns espaços que a gente pode utilizar como caminhos para vários desses trabalhos. O Instituto Federal, que tem técnico em floresta, nós temos a Universidade Federal de Rondônia com engenharia ambiental, nós temos aqui em Presidente Médici engenharia da pesca, né? Então repovoar, né, os rios com levinos, então a gente tem instrumentos. Então como é que um mandato, né, participativo, um mandato popular, se eleito, Márcia Regina, 13013, o Manuel Pescador, 13623, como é que esses mandatos poderão articular as políticas públicas visando resolver, amenizar ou, quem sabe, solucionar essas problemáticas que nós levantamos até agora. Então, a gente pergunta agora e caminha para que soluções possíveis, se nós formos eleitos, né, eleito e eleita, a gente pode contribuir com o município de Ji-Paraná.
Olha, é uma sugestão, né? Eu acredito, como eu defendi aqui antes, por exemplo, se olharmos para a questão da crise hídrica, existem proposições que elas são de curto, médio e longo prazo. Eu diria que algumas até de curto prazo, se a gente olhar, por exemplo, para o município de Paraná, o que é que a gente está fazendo com a água que de fato, né, abastece esse rio? Não é só no meio rural que tem os problemas, que a gente fica olhando, a solução está, vai lá, refloresta, planta essa bacia e está resolvido. Não. Eu acho que tem várias coisas, inclusive, que a gente precisa conseguir fazer um envolvimento maior da população com esse tema, porque a diferença pode fazer desde aquele momento que eu faço um banho mais curto, que eu economizo em casa com uma lavagem de calçada e etc., que eu estou chamando aí de ações emergenciais, que é da população como um todo, que precisa ter um compromisso com esse lugar, mas também daquele que às vezes eu não preciso esperar a fiscalização de meio ambiente do município, ir lá bater na minha porta, porque se a gente olhar hoje para os rios que cortam de Paraná, eles viraram um canal de saneamento. Os pequenos rios, esses rios é que abastecem a nossa bacia maior do Médio Machado. E a gente olha os códigos que cortam a cidade hoje, as pessoas viraram ali uma fossa, né? É preciso ter ação diferente. E hoje a gente vê no município, eu acredito que uma ação precisa ser mais efetiva, porque é algo que a pessoa não precisava esperar lá dizer para ela que ela está fazendo errado. Que a gente tem uma responsabilidade conjunta, mas às vezes é preciso políticas que vão ter que ter uma incidência mais efetiva nesse sentido. Porque a gente olha para o nosso município, eu considero isso uma vergonha, algo que a gente precisa realmente cuidar melhor, como disse o Manuel. É essa água que vai desaguar no rio, que também alimenta ali peixes, que alimenta a nossa população, que é a água que a gente brinca, que é a água que a gente vê quando o rio está cheio, todo mundo vai lá, né? Todo mundo não, quem tem condição, né? Com jet ski, com não sei o quê, o outro de barco, ou seja, é a atração para o fim de tarde para a gente caminhar, ou seja, faz parte da nossa vida, essa água, esse rio, inclusive como turismo para Paraná aqui, para muitas coisas. Você acabou de dizer, levou um grupo lá na cachoeira, que às vezes a gente nem sabe que tem, as ilhas que poderiam... Então, assim, é algo que é nosso, que eu acho que é preciso um investimento mais forte, um debate político mais forte de ações, mas começando com a despoluição, inclusive de áreas internas aí, que realmente hoje são uma vergonha para nós. Outra coisa que eu acredito que tem a ver com essa casa comum, a gente tem visto aí o desafio que é em Ji-Paraná a gente conseguir trabalhar a coleta seletiva. Né? Estamos vendo aí, inclusive, a cooperativa que tem aqui, né, pedindo socorro nesse sentido, né, Manuel, para que a gente realmente possa estar fazendo a diferença. Isso são ações que a gente entende que precisa ter um compromisso maior do próprio município, no sentido de apoio às cooperativas, apoio, né, a quem está cuidando dessa casa comum, desse olhar que é de todos, mas que às vezes a gente tem visto aí pedindo socorro, tentando sobreviver e com muitos desafios. Então, eu acho que da mesma forma, a gente tem discutido a necessidade de regulamentar algumas leis no âmbito estadual, mas aí o município precisa também pensar como que isso se desdobra. Por exemplo, o reconhecimento dos serviços ambientais prestados, inclusive por produção de água. Porque os agricultores que estão aí no meio rural, dá trabalho também manter a mata ciliar do rio lá, que não passa fogo, a reserva legal e etc. Né? Você tem um cuidado com esse processo. Então, por que não reconhecer o papel de quem já está fazendo e incentivar quem não conseguiu fazer? Mas são ações que, por exemplo, às vezes vai envolver também o Estado, mas é importante que o município também crie programas, também crie proposições no sentido de como que isso pode ser enraizado no município. Os comitês de bacia hidrográfica estão aí reclamando, né? A dificuldade de conseguir, às vezes, não ter um carro até para conseguir fazer um deslocamento, um monitoramento. Então, eu penso que esse envolvimento, potencializando principalmente os comitês de bacia, a participação da Câmara de Vereadores, a participação da Prefeitura, a participação da sociedade civil como um todo, são fundamentais para que aqueles debates que a gente fizer de ações, eles possam efetivamente se tornar políticas públicas municipais, estaduais e também no âmbito federal. Eu tenho entendido, inclusive, se a gente olha em Rondônia, por exemplo, nós criamos a Lei de Governança Climática e Serviço Ambiental. Ela está criada, o fundo tem mais de 4 milhões e não foi gasto nem um centavo porque não regulamentou a lei. E eu penso que esses são debates que também não é só esperar do Estado. Eu acho que os municípios precisam participar mais,
né? Os comitês criados aí, o Comitê do Médio Machado mesmo está aqui, tem uma ação, mas não tem conseguido fazer também seu papel de proposição, às vezes por falta de infraestrutura, falta de condição de trabalho. Então, acho que são todas ações que é preciso, de fato, um envolvimento forte aí também do Legislativo Municipal no sentido de cobrar e poder ser parceiro nessas construções. E você me fez lembrar, Alessandra, de uma matéria que eu li esta semana, das proposições de câmaras municipais e Assembleia Legislativa, em que a maioria é mudança de nome de rua, homenagens e por aí vai. E propostas realmente que vai afetar diretamente a vida das pessoas é muito pequena. E aqui, nesse podcast, com a presença de vocês, Manuel e Márcia, se eleitos, temos aí um mundaréu, né? Várias proposições para que a gente possa contribuir na medida do possível, na legislação, na fiscalização, para que essa casa comum seja uma casa para todos e todas, com qualidade, e que todas as pessoas vivam bem. E aí, nesse sentido, Flávia, trazendo essa transversalidade da água, da agroecologia, a gente pede também, assim, quais são as proposições? Você até nos apresentou, né, do investimento no PAA, de fortalecer as plantas medicinais, esse plantio, esse cultivo, diminuição de venenos, e o que mais? O que se espera de vereadores eleitos aqui no município no tocante à agroecologia? Acredito que um elemento fundamental, Márcia, Manuel, né, e a gente conjuntamente pensando, preposições que a gente possa construir hortas comunitárias, periurbanas, né? Se a gente forma grupos de terem hortas urbanas, a gente vai também fazer um trabalho sobre a alimentação saudável, como aproveitar espaços, né, terrenos que sempre na cidade existe, a gente possa trabalhar com um grupo de adolescentes, né? Aqui em Ji-Paraná, existe os conselhos, existe a parte da sociedade civil que tem o trabalho desenvolvido com jovens e adolescentes. E a gente pode desenvolver um trabalho, sim, com hortas comunitárias, trazendo a esses jovens a importância, né? Por que produzir? Por que ter nossa cebolinha saudável, sabendo quem plantou, da forma que foi cuidada? Acredito que pode ser, sim, um elemento a contribuir. Outra questão é hortas ou farmácias vivas, podemos chamar, de plantas medicinais. Por que não a gente pensar num centro de fitoterápicos, entendeu? Com plantas medicinais para fortalecer já o que existe, né? A Pastoral da Saúde faz um trabalho fundamental no município e na região, como diocese em si, né? Falando da Igreja Católica em si, já faz um trabalho a nível de Rondônia, mas desde Paraná, a gente pode fortalecer a questão do centro fitoterápico de plantas medicinais, onde as pessoas de vulnerabilidade social possam ter acesso, né? E a gente precisa pensar, assim, espaços de massagem, né, de terapias para as famílias vulneráveis, que muitas pessoas precisam na questão da saúde e não tem. Acredito que tem muito a contribuir com o município e coisas inovadoras também, né? São propostas inovadoras que a gente pode construir conjuntamente. E nós estamos de portas abertas a somar nesse barco para a gente trocar. Construir oficinas que a gente pode trabalhar com os bairros sobre alternativa. Nós estamos falando aqui da coleta seletiva. Por exemplo, uma problemática que podemos trabalhar no período da seca, a quantidade de folha, né, que se cai das árvores, produzir adubos orgânicos para as próprias hortas, para a produção agroecológica, entendeu? Então, a gente pode sim, conjuntamente, pensar formas técnicas para a gente trabalhar, não só com os jovens e adolescentes, mas com os idosos também, trazer para essa roda para a gente pensar alternativa e construir espaços de recreação e criação, fazendo algo útil, né, que se possa contribuir com o município e também com o eleitorado, com a proposta de vocês, estando lá no microfone, né, no legislativo, a gente também, como sociedade civil, somando junto. Acredito que são caminhos que possamos pensar. E para navegar nesse barco, a gente precisa de água nesses rios. Nós estamos num solo amazônico e esse cuidado da casa comum é responsabilidade de todos nós, como disse a Alessandra. E aqui, Manuel Pescador, que também se compromete com esta causa, né, da casa comum
E Manuel, depois de ouvirmos tantas propostas e tantas ações e tantas provocações e problemáticas, o que é que nós vamos fazer se eleito, se eleita, como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Então, mais uma vez, né? Estamos aqui. E é assim, nós temos aqui no nosso município um rio que corta a nossa cidade, né? Maravilha, que nem toda cidade tem essa riqueza. Então, a questão aí do meio ambiente, né? Como eu falei, aqui para nós, nós temos que ter aí um reforço aí na questão do turismo no nosso município. Nós já temos aí a Secretaria do Turismo, né? E nós, como a colônia dos pescadores, que tem o conhecimento, e para que a gente possa trazer o turismo para o nosso município, tem que ter pessoas capacitadas, pessoas que conheçam o rio para que façam esse trabalho, né? Por exemplo, a questão do piloto. Nós aqui no nosso município, nós precisamos uma base da Marinha. Nós sabemos que aqui em Ji-Paraná tem muita embarcação, já existe muita embarcação. Eu sei que tem muitos proprietários aí de embarcação que ainda não tem o seu registro, não tem a sua habilitação, a sua RAS, né? Então, com tudo isso, a gente sendo eleito, nós podemos trazer essa base da Marinha aqui para o nosso município e capacitar essas pessoas, né, como piloto, para pilotar as voadeiras, levando as pessoas que querem conhecer o rio, algumas áreas aqui do nosso rio que tem muita riqueza e coisas bonitas para a gente mostrar, mas tem que ter essas pessoas capacitadas. Então, para que tenha isso, nós temos que ter o apoio da Marinha, né? Nós somos parceiros. Então, são essas aí as minhas propostas, né, para, se eleito for, trazer para o nosso município. Uma base da Marinha, né? Essa questão do repovoamento do rio, nossos alevinos aí para repovoar os nossos rios, reflorestamento aí de áreas degradadas e muito mais. Então, é isso aí, né, que a gente tem essa visão de que a gente possa melhorar a questão aqui do nosso município na questão do meio ambiente. E tem umas outras coisas aí também que a gente vai debater, Márcia. Se eu ou você chegar a ganhar, né, ser eleito ou você eleita, a gente trazer essas demandas aí para o nosso município e só pedir o apoio da população, né, de Ji-Paraná, que conhece a gente, sabe quem que a gente é. Nós temos a nossa demanda. Eu, como presidente da colônia, estou afastado devido, né, à campanha eleitoral, mas sou essa pessoa simples, humilde e que gosta de trabalhar, né, na minha simplicidade e fazer aquilo que a gente gosta, curtir a natureza. E nós dois aqui estamos na mesma paleta aí, né? Curtindo a natureza, né? Com essa cor verde deste meio ambiente. E aqui várias foram as propostas para o cuidado da casa comum. O cuidado da casa comum, todos nós habitamos. Tanto seres humanos, as plantas, os animais, e tudo isso faz parte. Então, e é responsabilidade de todos nós o cuidado. Muitas foram as propostas, muitas são as demandas que foram apresentadas aqui hoje nessa nossa conversa. O saneamento básico, nós temos 175 milhões de aplicação de recurso federal ainda da época da presidenta Dilma, correu um pouco aí neste outro governo, e governo Lula agora, então que nós possamos acompanhar a execução do saneamento básico. Também a finalização dos serviços de água, né, água e esgoto, que a CAERD, com o governo de estado, executa. Precisamos também acompanhar esse trabalho. PAA, 30% no mínimo da alimentação para a merenda escolar, e não só para a merenda escolar, para outros espaços também, como hospitais e outros espaços que podem adquirir, e a gente fomenta a produção da agricultura familiar. As práticas integrativas, imagine, isso já está previsto no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, termos as práticas integrativas
De igual modo, a gente conhece com a pastoral da saúde. Imagine em todas as unidades básicas de saúde a gente ter uma pessoa que possa dar a atenção especial a essas necessidades. Combinado com isso, as farmácias vivas. Um exemplo dessa farmácia viva está surgindo lá no bairro Boa Esperança, com as irmãs Marista. E a irmã Maristela, certa vez, disse que a gente precisa cuidar do corpo, porque o corpo sadio é que faz a luta. Então, nós precisamos de ter corpo sadio, né, com alimentação saudável, com água adequada para todo mundo, para que as pessoas, para que todos nós possamos fazer a luta e o enfrentamento. Temos aqui um amigo que tem um carinho especial, que é o Adilson Pepino, que tem o projeto Beija-Flor. Como é que a gente consegue inserir esse projeto Beija-Flor? Aí ele que tem um cuidado também com as nascentes. As universidades e Instituto Federal como parceiro, como é que o mandato pode utilizar, pode fazer uma interlocução junto a essas instituições para o cuidado da casa comum. A Secretaria de Meio Ambiente é um espaço que precisa ampliar o fomento, é preciso ter um cuidado especial. Estive recentemente neste espaço e a gente não está mais com a secretaria como eu já vi em outros tempos. Precisamos cuidar. E a coleta seletiva, que também perpassa por todo este caminho, e também dialogamos aqui neste bate-papo com pessoas tão comprometidas com a vida, com a causa e com a luta. Conte com a gente, Manuel Pescador, 13623, professora Márcia Regina, 13013. Vem junto a nossa nominata de vereadores e vereadoras do Partido dos Trabalhadores. É uma nominata comprometida com a causa, com a vida e com as pessoas. Procure e eleger estas pessoas. 16.700 pessoas votaram no presidente Lula aqui em Ji-Paraná. Se essas pessoas elegerem essa nominata, nós vamos ter um grupo muito bom colaborando com essas temáticas e tantas outras aqui no Parlamento do município de Ji-Paraná. Muito obrigada pela presença e participação de todos vocês. Acompanhe as nossas redes sociais, curta, comente e compartilhe.